Olá! Hoje nós teremos as várias faces da mulher contadora. Hashtag Eu Contadora. E para falar sobre as suas experiências e a importância da sua profissão, primeiramente teremos a professora Josélia, em seguida teremos a professora Josélia, vale salientar, ela é controller da FUNPEC. Teremos também a Cecília Daniel, perita contadora. Teremos a Lígia Limeira, que é contadora eleitoral, uma expressão nacional na área eleitoral. A Alcima, como contadora pública. Empresárias maravilhosas, tais como Cláudia Leite e Jaqueline Grilo, representando toda a classe de empreendedoras. Vale muito a pena, fiquem ligados. Dentro de poucos instantes, começaremos com os depoimentos dessas grandes mulheres. E hoje estamos encerrando, esse caráter festivo e comemorativo do Dia Internacional da Mulher, mas vale lembrar que continua ainda servindo como uma grande conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades. Então, a data não pode ser esquecida, porque o Dia Internacional da Mulher foi no início da semana, mas pegamos essa semana inteira para mostrar fatos marcantes nas histórias das mulheres contadoras do Rio Grande do Norte. Fiquei muito feliz ao longo da semana com a participação de vocês, com os depoimentos, e espero que vocês coloquem suas redes sociais, a cada apresentação, tirem um print e coloquem hashtag Eu Contadora, hashtag Eu Contadora, hashtag Mulher CFC, hashtag CRCRN, hashtag PVCC, hashtag Jovens do RN, gente. Porque esse momento só foi possível porque nós tivemos a parceria e a colaboração do PVCC, da Comissão da Mulher do Rio Grande do Norte e também da Comissão de Jovens do CRCRN. E eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para agradecer a líder da nossa comissão, que é a contadora Sabrina Viana, que, em parceria com Radna Rocha, fizeram esse brilhante evento acontecer. Gratidão. Estamos com a controller da FUNPEC, Josélia Rodrigues, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, o que é ser uma controller, Josélia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lieda. Vamos lá, né? A professora Lieda já mencionou, né, quem eu sou, mas eu vou detalhar um pouquinho mais, né, professora? Eu sou Josélia Rodrigues, né? Eu sou controller da FUNPEC, mas para chegar nessa função de controller, né, eu galguei por um bom caminho, né? E conheci minha primeira, eu posso dizer, tive várias pessoas assim muito importantes na minha vida. E no meu primeiro emprego, por incrível que pareça, eu conheci do Céu, Lieda, e do Céu foi uma pessoa que ela mostrou a contabilidade, né? E assim, aquela contabilidade aí da década de 80, né? Então, assim, no papel mesmo, né? E guardei isso para mim, não usei, né? Depois que eu saí desse trabalho, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar no setor financeiro, já fui com uma grande indústria, né? E aí eu trabalhei lá como encarregada do setor financeiro, via a contabilidade, porque setor financeiro nada mais é do que controle, né, de entrada e saída de dinheiro através de
pagamento de compras, né? Recebimento de vendas. Então, assim, eu me lembrava muito do que eu aprendi. E passou alguns anos, né? Eu fui trabalhar na Antártica, e aí também financeiro, me envolvi com a contabilidade, voltou a contabilidade na minha vida, já que aí já era década de 90 e as coisas já estavam se integralizando, né? E aí uma grande contabilidade de São Paulo, né? Ela já existia a integralização, e o setor financeiro ele tinha que fazer todos os registros, né? Lançar os pagamentos, os recebimentos, né? E aí eu lembrei do que eu aprendi lá no início com o do céu. E nesse período de Antártica, eu conheci também Laíde, que fez grande diferença na minha vida, né? Então, Laíde, ela foi uma grande incentivadora a participar de congressos, né? E aí ela me despertou fazer contabilidade, já que agora eu trabalhava também com contabilidade indiretamente. E aí eu fiz o curso, né, de técnico de contábeis, inclusive você foi minha grande professora, né? Foi onde eu lhe conheci, né, que me ensinou muita coisa e mostrou outros caminhos. Então, assim, eu já comecei a entrar na área de contabilidade, da contabilidade através de congresso, através desse curso, né, através de Laíde. E aí eu saí dessa área financeira e tive a oportunidade de trabalhar na contabilidade. Eu me envolvi realmente na contabilidade, né? Meu primeiro emprego na área contábil foi com Laíde, no escritório Dinâmica Contábil, que funciona ainda até hoje. Lá eu tive grande oportunidade, né, de me aprofundar mais, eu fui escriturária, né? Ela me mostrou a consultoria, fui consultora também da Dinâmica Contábil, e aí eu despertei também a necessidade de fazer graduação. Então, eu fui para fazer graduação, né, incentivada também por Laíde, e quando eu estou fazendo graduação, eu conheço o Ridalvo Medeiros, né, coordenador da instituição em que eu estudava e professor da UFRN, que aí ele me mostrou a sala de aula, né, me incentivou a ser professora, quando eu terminei o curso, ele me obrigou a fazer especialização. Então, as coisas não vêm porque a gente quer muito não, viu, Lieda? As coisas vão aparecendo e você tem que ir pegando as oportunidades. E nisso eu fui feliz, né? Conheci pessoas interessantes na minha vida que mostraram oportunidade. Outra pessoa também muito importante foi Ridalvo, que me obrigou a fazer especialização, porque eu não podia ser professora sem só graduada, né? Então, eu fui na UFRN, fiz auditoria e controle interno, né? Onde tudo começou, minha vida na controladoria. E aí eu fiz especialização, mas você sabe, a gente entra na área da pesquisa, não para mais, né? Aí eu já fiz o mestrado, né? E agora não só como contabilidade, contadora, né? Eu continuava fazendo minhas consultorias, tinha o meu escritório de contabilidade, né? Eu saí do escritório de Laíde e abri meu próprio escritório, mas contanto com a sala de aula, que me ensinou muito, né? Então, assim, a enxergar mais contabilidade, e eu falo muito com meus alunos, né? Olha, a contabilidade é uma área onde você tem que abrir os olhos para enxergar, não é só escrituração, né? E eu passei por várias, eu galguei as escadinhas, porque, assim, eu também na sala de aula, eu até desenhava uma escadinha que a contabilidade, ela é uma oportunidade incrível, porque, assim, você vê que você consegue enxergar a contabilidade como uma escada de sucesso. Você começa estagiária, escriturária e contadora. Se você buscar mais, você vai ser uma consultora, porque você já tem expertise para isso. Consultora, você já parte para auditoria, perícia, né? Você começa a ter também essas expertises. E aí você chega dentro dessa escadinha, né, a controladoria, que é o que eu estou hoje. Então, assim, eu tive a oportunidade, Lieda, de passar por todos os setores, né? Então, assim, eu consegui escriturária, passei por várias pessoas que me mostraram esse caminho, fui pegando essa oportunidade. Mas não quer dizer que a gente só é auditora na contabilidade se a gente tiver que passar por cada escadinha, porque aí o que é que acontece? A pessoa vai dizer, mas eu vou demorar muito, né?
Não, você pode ser auditora, fazer um... Ah, o que é que você quer? Quer ser auditora na contabilidade como aluno? Quer que eu incentivo? Olha, vá, estude. Agora, tem duas áreas, pública ou privada. Pública, estude, passe no concurso como minha amiga Lieda. Passou, né, Lieda? Se quiser privada, estude também. Mas minha mãe falava muito, sempre se escolhe para algo que tenha sombra. E o que é que ela queria dizer com isso? Hoje eu sei, né? Eu aprendi isso durante esse meu processo de crescimento na ser pessoas que apresentem, que mostrem oportunidades. E essas pessoas que, por exemplo, se eu quero ser auditora, eu vou ficar perto de quem é auditor, porque eu não tenho a experiência, mas essa pessoa pode me passar essa experiência. Então, assim, eu fiz isso. Eu queria ser auditora, eu fui perto de quem? De Lieda, que se ensinava auditoria, que fazia auditoria, que poderia me mostrar ou me apresentar alguém que precisasse de auditoria, né? Então, assim, eu conheci a partir da auditoria a perícia, aí quem é que eu conhecia? Participei de cursos de perícia, onde tinha peritos expert nisso, e aí me apresentou a perícia. Então, assim, o que é que você quer? Você já quer ser, como aluno, você já pensa em ser auditor? Então, foque. O que é que você está fazendo para ser auditor? Primeira pergunta, o que você quer ser dentro da contabilidade, auditor? O que é que você está fazendo para ser? Né? E aí você busca estudar, conhecer pessoas, ir para congressos, participar de congressos. Então, assim, a contabilidade, ela é uma oportunidade de trabalho em várias áreas, né? E aí eu tive essa oportunidade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa afortunada, né? Talvez porque, primeiro lugar, né, Deus na vida, e segundo lugar, a gente tem que, uma das coisas que eu aprendi com meus queridos professores é que ter foco. O que é que você quer ser? Quer ficar atrás de um birô para sempre naquela função ou você quer crescer naquela função? E aí eu queria crescer naquela função, né? E hoje eu posso dizer, Lieta, se eu tiver que desenhar, se eu quiser desenhar, ou se eu precisar desenhar, né, eu posso desenhar a pirâmide de Maslow e colocar assim, na área da contabilidade. Eu estou no pico da pirâmide de Maslow, né? Hoje eu sou controller, né? É a autorrealização da minha profissão, porque com todos os meus esforços, claro, né? E por buscar o que eu queria, saber o que eu queria. E aí eu fiz o que minha mãe sempre dizia, né? Eu me escorei naquelas pessoas que eu sabia que poderia me mostrar as pessoas certas para eu alcançar, né? E aí, graças a Deus, eu conheci essas pessoas, passei, não perdi as oportunidades, né? Hoje eu sou controller da FUNPEC. E o que é FUNPEC? FUNPEC é a Fundação de Apoio da UFRN. O UFRN, eu tenho muito orgulho em dizer que hoje eu trabalho no campus da UFRN, apoiando os pesquisadores, porque é isso que a Fundação de Apoio, ela é regida pelo a Lei 8.958/94, que ela apoia as pesquisas, né, os projetos de pesquisa, extensão, cultura, científico, olha, coisa linda. A Fundação, ela também gera os recursos, né, desses projetos. Então, você imagina o orgulho, você saber que você é uma pesquisadora que não está preocupada com os recursos que você vai ter que gastar, né, para bancar esse projeto, você está focado só no projeto, porque tem a Fundação FUNPEC aqui na UFRN, que ela cuida desses recursos. E eu, como controle, o que é que eu faço, né? Eu planejo, né, organizo para que esses recursos ele seja gerido com a maior eficiência. Como? Melhorando os controles, né? Aplicando uma gestão eficiente. Como é que a controladoria ela faz? A partir da gestão da contabilidade, porque é na contabilidade que a gente enxerga o todo, a empresa de forma sistêmica. Então, eu consigo enxergar se a empresa está tendo resultado e esse resultado é eficaz, né? E aí, se eu consigo, através da contabilidade, enxergar isso, né? O que é que eu faço? Eu também posso enxergar onde é que ela está falha. E onde é que ela está falha? Uma empresa,
a fundação também, ela assim, tem vários setores, trabalhista, fiscal, né, financeiro, e aí qualquer um desses setores, se não for bem gerido, compras, a própria gestão do projeto, pode falhar na eficiência, que falha nos resultados, não é isso? Então, pronto, a controladoria, ela tem como missão otimizar os resultados, né? E aí ela só otimiza os resultados quando ela tem um bom controle, né? Na orientação dos controles. A transparência também faz parte do papel da função do controle e mostrar transparência à FUNPEC, né? Essa transparência, né? A melhoria, né, dos resultados, dos recursos, na hora que ela coloca isso, ela gera satisfação para o pesquisador, né? Ele tem a certeza, aquela confiança de que o projeto está sendo bem gerido, que satisfaz a universidade, né, que vai ter esse resultado da pesquisa, através do seu professor que está preocupado com a pesquisa, e a própria FUNPEC, né? Então, a FUNPEC, ela apresenta de forma satisfatória seus resultados, e aí, no final, Eliedo, o mais importante é que a gente sabe que os recursos públicos, eles são fiscalizados por órgãos externos, Ministério Público, CGU e TCU. Agora, imagine, se a controller, né, ela tem um bom funcionamento, né, sobre os seus controles, sobre os seus setores, trabalhista, evita um passivo trabalhista, fiscal, uma sanção, né, uma multa por atraso. Então, assim, se ela gere bem seus controles, concorda que qualquer auditor se sente satisfeito em entrar numa empresa e encontrar ela organizada em relação aos seus controles. Então, a função do controle é isso, é manter os controles organizados. Estamos agora com a Cecília Daniel, a perita Cecília Daniel, que vai conversar um pouquinho conosco acerca de sua trajetória e o que é ser uma contadora, uma mulher perita. Seja bem-vinda, Cecília. É com você. Obrigada, Lieda. Então, ser perita, antes de tudo, é ser contadora, né? Então, não posso iniciar, falar de perícia, do que é ser perita, sem contar um pouco também da minha trajetória. Eu iniciei no escritório de contabilidade desde o meu terceiro período da universidade. Comecei a estagiar numa ONG, depois vi que era mais ligada ao financeiro, aí optei por partir para o escritório, né? Porque eu sempre quis ser empreendedora contábil. Então, fui para o escritório, lá comecei a estagiar no meu terceiro período da universidade. Depois que eu finalizei, aí já parti para outro escritório. Ainda trabalhei entre um escritório e outro, numa empresa familiar. E a perícia em si, ainda eu não tinha aquele start, né? Posso dizer que foi ao decorrer do tempo. Então, quando eu saí do último escritório que eu trabalhei em 2013, eu passei a empreender na contabilidade, passei a conhecer todos os setores, porque até então eu tinha mais afinidade com o contábil e o fiscal, então tinha mais um conhecimento contábil e fiscal. Daí eu pensei, né? Eu digo, agora eu preciso entender um pouco mais, eu preciso me especializar. Fiz uma pós-graduação em gestão fiscal tributária e recente, agora estou finalizando a minha pós-graduação em auditoria e perícia. Então, também fiz um curso que foi daí que me deu aquele start para a perícia e fui convidada a fazer uma perícia trabalhista, que foi a minha primeira perícia, e assim, uma perícia que um processo que vem correndo desde 86, e na perícia nós sabemos que algo assim tem que ser muito preciso, nós não podemos errar, porque nós não podemos passar um parecer errado para o juiz. Então, ser perito é ter a plena certeza que a nossa resposta para o juiz, ele será correta, ela será exata, ela será precisa. Então, a partir desse curso, eu me senti mais segura. Foi até um curso oferecido pelo Sindiconte.
e eu, aqui do estado, né, do Rio Grande do Norte, eu me senti mais segura em estar atuando, né, na perícia. Realizei cadastro junto aos fóruns, né, tanto para aqueles que solicitam a justiça gratuita, quanto no TRT, nos demais, né? Então, assim, estou à espera de processos, tenho certeza que logo irá vir. E ser perita é ter a plena certeza, a segurança da resposta certa para com o juiz. E estamos com Cecília Daniel, professora. Ela que já atuou aqui como perita, ela agora vai dizer a outra face, a face da contadora professora. Diga aí para a gente, Cecília, como é ser professora? O que é para você ser professora, cuidar da educação de tantos? Ser professor é maravilhoso. Hoje eu consegui entender porque há tantas pessoas lecionando, tantas boas pessoas, porque é algo assim que eu me queria, sempre quis, mas eu achava que não seria agora. Para que nós possamos ensinar, nós temos que aprender, nós temos que entender, nós temos que dominar um determinado assunto. E ser professora é um prazer imenso que eu tenho, tanto na minha profissão como professora, como contadora. Tudo que eu faço, eu tento colocar muito amor, eu dedico muito do meu tempo para essa atividade, né? Para preparar as aulas, porque nós temos que fazer um cronograma anual, semestral, no caso, né? Semestral, plano de aulas, preparar as aulas, ver o melhor para os alunos. Então, assim, é uma profissão de muita responsabilidade também, né? Porque na contabilidade nós temos várias vertentes que nós podemos seguir. Nós podemos ser professora, nós podemos ser contadora, empreendedora, né? Que é o caso. Podemos ser perita, podemos ser auditora, temos um leque, controller, enfim, temos um leque de opções a seguir. Muitas pessoas acham que apenas ser contador estar dentro de um escritório, ser professor é estar dentro de uma universidade, de uma faculdade. Não. Ser professor é muito mais. Nós temos que ter um preparo diário, nós temos que estudar diariamente, nós temos que ter um planejamento e nós temos que ter uma organização, porque há muito mais preparo fora da sala de aula do que dentro da própria sala, né? Hoje nós estamos com a modalidade virtual, mas temos que adaptar nossas aulas para o virtual, né? Então tem que estar elaborando conteúdo, lendo, enfim. Ser professor é maravilhoso. Concordo literalmente com você, porque eu também, de todas as minhas atividades, a minha paixão é sala de aula. É a possibilidade de você fazer o outro crescer e de participar desse crescimento, não é, Cecília? E assim, quando eles tiram a dúvida conosco, nós aprendemos muito mais, né? Porque a gente não esquece da pergunta deles. Eu passei a enxergar isso, eu disse, nossa, isso são coisas assim que nós já sabemos. Tipo, eu achava assim, que eu não tinha determinada aptidão, que eu não tinha determinado conhecimento, um domínio de determinado assunto, mas que hoje eu sei que eu tenho, porque comparando a Lieda, claro, eu não tenho, com mínimo um terço do conhecimento dela. Mas comparado aos meus alunos que estão na universidade, estão em sala de aula, eles não têm a metade do conhecimento que eu tenho. Então, o que eu posso repassar, o máximo que eu posso repassar para eles, eu me dou, eu me jogo, porque realmente eles precisam aprender o que eu sei. E eu preciso aprender o que É eu um já faço. orientador de trilhas, né? É como se fosse uma grande trilha e cada dia ele trilhasse um pouquinho mais e você o orientasse nessa trilha. É muito maravilhosa Exatamente. essa profissão. Muito, muito mesmo.
Cecília, muito obrigada por sua participação hoje, que é o nosso encerramento, né? Então, mulheres maravilhosas mostrando as várias faces da contabilidade. Você que já passou por aqui um pouquinho antes, falando da face perita, e agora essa face apaixonante, que é de ser professora, ser mulher, ser contadora. Gratidão, Cecília. Eu que agradeço. Feliz Dia das Mulheres a todos, a todas, no caso, né? Estamos agora com a convidada, Alzinete Xavier Moura, que é auditora da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, e vai falar um pouquinho da sua trajetória e da importância dessa carreira. Seja muito bem-vinda, Alzinete. Ok, muito obrigado. A carreira de auditora, na verdade, surgiu por necessidade. Nunca pensei em ser contadora, porém, estudava química, era professora de química, quando passei no concurso do Fisco, em 84. Foi a segunda turma que entrou mulher para o Fisco. A primeira turma foi em 1977. Eu pertencia à segunda turma. Na época era estudante de química ainda, já dava aula, mas ainda era estudante. E, ao me deparar com o trabalho do Fisco, senti a necessidade de estudar contabilidade. Contabilidade ou direito, que eram as maiores demandas dentro do trabalho. Porém, sempre me afinizei mais com os números. Eu era das ciências exatas, tinha uma aptidão maior com os números e resolvi fazer contabilidade. E, ao me deparar na universidade com contabilidade, eu acho contabilidade uma profissão apaixonante, desafiadora. Apesar de ser estressante, correndo sempre atrás dos prazos para cumprir prazos, muitas vezes não é muito compreendido pelos empresários. Muitos acham que contador só serve para gerar imposto. Exercendo a minha profissão de auditora, tenho 36 anos, caminhando para 37. Só encontrei um empresário que reconheceu o trabalho do contador e reconheceu que o erro ocorrido na empresa era a responsabilidade dele. Na grande maioria, sempre responsabilizava o contador, sempre dizendo que nunca foi orientado. Esses sempre foram os argumentos. E, na verdade, a gente sabe que o contador, às vezes, funciona até como advogado do contador, fazendo defesa, escrevendo, além das defesas orais, sai representando o empresário, e, na maioria das vezes, eles não reconhecimento, e acredito que o contador deveria ser melhor valorizado pela classe empresarial. Senti isso durante todas as vezes que eu me deparava com um empresário, fazia uma fiscalização do resultado, havia de minha parte, pela forma como ele se colocava. Então, eu espero, né, que essa profissão seja mais valorizada. E no Fisco, hoje nós temos mais de 50% do Fisco hoje são mulheres. Nós temos 174 auditoras, entre ativos e inativos, e num quadro que hoje tem algo em torno de 300 ativos. Temos 174 mulheres. No Fisco, as mulheres têm tido bastante destaque.
Nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, uma das pessoas que dirigiu a secretaria, que deu um novo rumo à secretaria, foi uma mulher, doutora Linda Vieira, que veio da Receita Federal. E a secretaria, a gente divide, ela foi um divisor de águas. Secretaria antes de Lina e depois de Lina. Isso reconhecido por todos nós. Na mesma época dela, também ela deu um destaque especial para as mulheres, onde a secretária adjunta, a primeira secretária adjunta da tributação, foi transformada em tributação, Secretaria de Tributação, que antes era Fazenda e Planejamento. A primeira secretária adjunta, que foi da nossa carreira, que foi Sayonara Pereira, a primeira mulher do quadro do Fisco a assumir a secretaria adjunta. Depois tivemos outras, como tivemos Jane, que nos representou muito bem. Tivemos várias pessoas de destaque, mulheres de destaque na secretaria, como tivemos Sônia Camargo, foi coordenadora da COFIC, que era Relacionamento Fisco-Contribuinte, fez um trabalho maravilhoso, foi na época da implantação das centrais do cidadão, daquele trabalho, foi interior. Tivemos também algumas mulheres coordenadoras, tivemos muitas. Lourdes Albuquerque, foi coordenadora da COJUP. Hoje temos lá uma mulher coordenadora. Temos Flávia como diretora de tributação. E tantas outras que se destacam no trabalho. A secretaria evoluiu muito quando passou a melhor o quadro. Até quando eu entrei, normalmente trabalhava em funções mais de auxiliares dos homens, muitas vezes fazendo todo o trabalho, mas quem ganhava os méritos eram os coordenadores, os diretores. Tem um fato muito interessante, quando eu assumi no Fisco, nós fomos um grupo de 9 pessoas designadas para trabalhar em Açu, e fomos recebidos pelo diretor Chiquito Soares, avô do deputado George Soares, e ele, muito nervoso, porque na equipe tinha 4 mulheres, eu, Marleide, que foi presidente do sindicato, e mais 2 outras que já estão aposentadas. E ele, ao receber, a gente notava ele muito nervoso, e ele fez a recepção e depois disse que não sabia que trabalho daria para nós, porque mulher, para ele, era uma coisa muito preciosa, mas para ficar em casa. Mulher era para ser protegida pelo homem e mulher teria um trabalho muito honroso ao cuidar da casa. Não resta dúvida que cuidar da casa é um trabalho honroso. Mas, graças a Deus, nesses 36 anos, evoluiu muito esse pensamento. Ele quis dizer, na realidade, muito honroso, desde que não tome meu lugar no espaço de trabalho profissional, não é verdade? Acredito que sim. Acredito que o grande nervosismo dele era o medo da nossa capacidade e que, graças a Deus, desempenhamos muito bem. E essa foi a recepção. E ele perguntou que trabalho a gente queria fazer. Como a gente tinha chegado lá, não tinha onde morar, tinha uma escala que ia mandar pessoas para a Serra do Mel. E eu e Marleide, sempre muito dispostas, aos 21 anos, né, a gente está bem no auge da juventude, eu disse, eu quero ir para essa escala. E ele achou que a gente não ia dar conta do recado. E nos mandou para a Serra do Mel, que na época estava
em plena expansão da produção de caju, nós fomos correr num Fusca atrás de caminhões de castanha. E fomos... Não é à toa que você hoje é um exemplo da carreira auditoria para nós aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, é muito bacana esse seu depoimento, porque mostra os espaços que foram conquistados, não só conquistados, mas demonstrados o porquê tinham direito a estar com essa projeção que hoje tem. Fiquei muito feliz com a sua apresentação, porque mostra quanto nós evoluímos em termos de relações profissionais e pessoais, não é mesmo? Exatamente. É. Então, nós passamos 2 dias e lá, na época, a cada 5 quilômetros é que tinha uma vila de casas. A gente não sabia onde comer, onde tomar um banho. Então, a gente passou as primeiras 24 horas sustentada só com caju. Então, as primeiras 24 horas a gente sobreviveu. No segundo dia foi que encontramos uma casinha que vendia um PF e oferecia um banho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, trabalhamos, chegamos com resultado. E ele começou a ficar impressionado com o resultado que as mulheres davam, porque os homens também eram todos muito jovens e quando chegava assim, uma equipe jovem numa cidade, fazia muito sucesso, né? Então, os homens se soltaram. Enquanto nós, mulheres, nos dedicávamos ao trabalho para, na folga, vir para casa. E os homens foram logo se entrosando e entrando na farra. E nós, mulheres que morávamos aqui, eu que estudava, eu fazia de tudo para ficar na escala, para, na folga, vir assistir aula. E assim foram lá quase 3 anos. Depois fui voltando, me aproximando de Natal, vim trabalhar em Santo Antônio, trabalhei bastante na região, depois vim para Natal, e em 97 eu ainda estava trabalhando no trânsito, estava em posto fiscal da fronteira, no caso Caraú, fronteira com a Paraíba. Trabalhei em todos os postos internos, quando existiam, Taborda, Tabajara, trabalhei naquele ali da ponte de Igapó, trabalhei no quilômetro 6. Então, todos os postos internos aqui eu trabalhei. Então, não foi fácil, foram 13 anos que não foram fáceis. Até que eu escrevi um artigo no jornal do sindicato falando dessa realidade, da falta de oportunidade de trabalhar em um setor mais adequado, porque o trabalho de posto fiscal ele era muito pesado. A gente tinha que subir em caminhão para conferir. Hoje a coisa é bem diferente, até porque os postos que estão desativados hoje e pretendem se reativar, hoje eles têm uma estrutura que na época não tinha. Hoje tem uma estrutura boa, na época não tinha. Era tudo improvisado. Depois que eu escrevi esse artigo, era a doutora Lina, exatamente a secretária, me convidou para trabalho interno. Foi quando eu fui trabalhar no setor que ainda não era SCF, era máquina registradora, chamava Projeto de Controle Fiscal de Máquinas Registradoras, aquelas antigas máquinas que evoluiu para o emissor de cupom fiscal, que hoje é substituído pela nota fiscal do consumidor eletrônica. Foi também um processo evolutivo dentro da secretaria muito grande, uma evolução muito grande nessa área. E desde 2003, primeira gestão de Vilma, eu fui convidada a fazer parte da equipe que elabora a legislação, que na verdade fomos nós que fundamos o setor. Eu falo equipe, mas na época era eu e a colega, que é subcoordenadora, que até hoje ela é subcoordenadora, Graça Campos, que é minha parceira de trabalho, muito competente, que está no setor desde a criação, desde 2003. Então, passa governo, sai governo, e nós continuamos. Até porque o nosso trabalho
ele não dá para sofrer descontinuidade, ele é um trabalho muito dinâmico, muito exigido, diariamente tem demanda, não pode estar trocando de pessoas a qualquer momento. Então, hoje nós já temos uma equipe, hoje somos 5, sendo que 3 já estão prontos para sair, para se aposentar a qualquer momento. No caso, sou eu, Graça e Gleidson. Tem 2 mais jovens que a gente tem preparado para, na nossa ausência, eles continuarem. Mas a história da mulher no fisco, ela tem grande relevância, inclusive no nosso sindicato, foi fundado em 1989, a primeira presidente foi uma mulher. Logo após a promulgação da Constituição, foi dada a liberdade do setor de serviço público criar os sindicatos, e nossa primeira presidente foi uma mulher. Depois tivemos outra, foi Marleide Carvalho de Macedo, que presidiu o sindicato por 2 gestões. Então, temos muitos exemplos que se destacam, que contribuem muito para o engrandecimento do nosso estado, do nosso Rio Grande do Norte. Muito bacana. Eu queria agradecer essa sua disponibilidade em dar esse lindo depoimento, que com certeza será motivo de não só de orgulho para todos nós, mas também de estímulo, né, para que novas mulheres alcancem novos patamares, não só na contabilidade de escritório, mas nas várias faces da mulher contadora. Fico muito feliz que você tenha participado, Alzenete. Obrigada pela oportunidade e quero desejar a todas as contadoras um feliz Dia Internacional da Mulher, que elas recebam o valor que merecem. Não o valor econômico, o valor moral do trabalho que é realizado pelo contador. É um grande trabalho. Estamos aqui com a professora Alcima, e ela que é expert na área pública. Seja muito bem-vinda, professora Alcima. Obrigada, professora Lívia. Eu vou querer que você aqui conte um pouquinho da sua trajetória, quem é a Alcima, a mulher contadora, essa representante que a gente tem. Você já participou de várias comissões da área pública, que eu sei, é um referencial para a gente, e eu queria que você falasse um pouquinho. Fique à vontade. Bom, é realmente muito bom estar aqui nesse momento com você e poder compartilhar um pouquinho da nossa contabilista. É realmente muito bom. A gente tem a oportunidade de mostrar um pouco do que é a mulher no meio contábil e a minha história, a minha trajetória, né? Eu iniciei como contadora. Eu comecei realmente como professora substituta da UFRN, então foi minha primeira atuação na área contábil. E por aí já vinha aquela vontade, aquele gosto, né, aquele desejo de ser auditora. E fiz, inclusive, uma especialização em auditoria promovida pelo Conselho de Contabilidade, que foi quando eu me aproximei do Conselho Regional de Contabilidade, aqui do Rio Grande do Norte. E, a partir de então, apesar de ter atuado na auditoria, não na auditoria pública, mas na auditoria privada, meu desejo era realmente ir para a auditoria pública e atuar com mais propriedade. E essa oportunidade surgiu um tempo depois, né? Porque a partir do momento que eu tive contato com o Conselho de Contabilidade, acabei me tornando conselheira e
durante essa atuação, surgiu o momento de entrar como professora efetiva da UFRN. Nesse período entre substituta e efetiva, tive a oportunidade de ser a professora fundadora do curso de Ciências Contábeis da FARN, hoje UniRN, e essa oportunidade, lógico, né, vai trazendo novos frutos. Também criei o primeiro curso de pós-graduação ali naquela instituição. E quando cheguei na UFRN, eu já tinha construído um pouquinho mais dessa bagagem de Alcima contadora, Alcima professora, né? E, de repente, assim, lógico que não é um de repente, mas diante de tudo que a gente vai desenvolvendo e vai crescendo, já atuando em algumas comissões lá no conselho e até como vice-presidente, né? Atuei como vice-presidente de desenvolvimento profissional e também como vice-presidente da área de administração e finanças, e nesse ínterim foi acontecendo também de surgir a oportunidade de ser auditora-geral da UFRN. Então, me tornei a primeira auditora mulher, né? Na verdade, a única auditora-geral da UFRN mulher, e passei ali 12 anos como auditora. Foi uma experiência realmente muito boa. Nesse momento, eu pude atuar não só dentro da UFRN, mas a gente acaba expandindo um pouco mais os contatos. Tive a oportunidade de ser representante da UFRN no Movimento Articulado de Combate à Corrupção, que eu atuo até hoje como representante ali da nossa instituição, e com isso a gente tem mais acesso aos órgãos de controle, a gente pode contribuir cada vez mais e aproximar o contador, né, dessa área que é tão importante, que é a contabilidade, a auditoria e realmente o combate à corrupção, que tanto nos angustia quando estamos, né, no nosso país e vemos tantas situações difíceis. Então, a gente teve também essa oportunidade. E, posteriormente, quando terminou meu mandato, ali em 2019, surgiu a oportunidade de continuar na área pública, não só como professora da UFRN, que eu continuo atuando, tenho meus alunos que eu amo muito, né? Então, eu gosto realmente de dar aulas, de ensinar tanto contabilidade pública, auditoria, como também contabilidade geral. E nessas atuações que a gente vem desenvolvendo, surgiu outra oportunidade também na área pública, que foi de trabalhar na Secretaria de Governança Institucional, que é onde eu estou atualmente, atuando na governança da UFRN e realmente tentando ali contribuir e dar um pouco mais do que a gente aprendeu durante toda a nossa vida contábil, a nossa trajetória. Bom, isso é um pouquinho do que a gente pode contar nesses momentos aqui. Eu agradeço a oportunidade e realmente passo a mensagem a todos os profissionais da contabilidade, a todas as mulheres, que não desistam dos seus sonhos, que busquem realmente atuar naquilo que você gosta, porque é o que mais a gente vive, né? É o nosso dia a dia como profissional, e a gente tem que realmente buscar fazer o que gosta para que a gente seja cada vez mais feliz dentro de um mundo tão complicado e tão difícil. Mas eu agradeço realmente a oportunidade e desejo aí sucesso e um grande abraço aos contabilistas, aos profissionais da contabilidade, e em especial às mulheres da contabilidade. Obrigada. Você esqueceu de dizer uma coisa, que tem uma voz belíssima e que essa é a outra face. Já abriu eventos até cantando o hino nacional, que é dificílimo. Não é? Então, realmente é a outra face da mulher contabilista, né? Então, amo cantar, minha vida, o outro lado da mulher contabilista é realmente a música, e nesses tempos de pandemia, mais ainda, quando a gente pode, em algum momento, gravar alguma coisa, passar um pouco do sentimento que a música traz, e do consolo, e do conforto, e da alegria, né? Então, cantar realmente é muito bom. Um desafio, canta uma estrofe. Eu sei que você não estava esperando por isso, mas para a gente terminar essa sua apresentação assim com a alegria que a música traz.
Bom, então tem um trechinho que eu gosto muito de uma música que diz assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede. Repita, é bonita e é bonita. É isso aí, a gente pode fazer a vida cada vez mais bonita, né? Aplausos, muito obrigada, Obrigada. Alcina. Muito grata por ter aceitado o convite e o desafio. Obrigada também. E realmente eu fiquei aqui um pouquinho envergonhada, mas faz parte, né? Você não se furta um bom desafio. Obrigada, então. E estamos agora com a empreendedora contábil, Jaqueline de Souza Grilo, que vai falar para vocês acerca de sua trajetória profissional e os desafios que um empreendedor contábil enfrenta a cada dia. E eu tenho assim uma imensa honra de receber a Jaqueline Grilo, porque em termos de empreendedorismo contábil e modelo de gestão de escritórios contábeis, ela, para mim, é uma grande referência. Seja bem-vinda, Jaqueline. Oi, Lieda, bom dia, muito obrigada, né, por me receber, por esse convite, é uma honra, né, estar aqui, né, falando sobre a contabilidade, sobre o empreendedorismo, né. Comecei lá atrás, né, Lieda foi na graduação, na pós-graduação, mas eu comecei lá atrás fazendo economia, nada a ver. E no primeiro ano eu vi que não tinha nada a ver comigo e eu ficava paquerando as turmas de contabilidade. Então eu fiz reopção e fui para a contabilidade. E, na verdade, a contabilidade foi que me encontrou, né? Que me buscou e me chamou. E eu fiz a minha graduação muito feliz, dedicada, porque realmente eu vi que era aquilo que eu queria, ser contadora. E comecei, trabalhava numa empresa, né, privada do meu tio, e até então fazia a parte de, gerenciava a empresa em si, né, todas as, e não fazia contabilidade, e queria fazer contabilidade. E eu dizia para ele, eu ainda vou ser só contadora. E a minha amiga Laída era contadora dele. Então, também, para mim, ela foi um exemplo, um espelho, né? Eu me mirava nela também. E assim aconteceu, que eu fiquei, realmente, virei contadora da empresa. E aí a empresa teve algumas transições e me terceirizou. Até hoje eu sou terceirizada. E aí foi que eu comecei a ir em busca realmente do que eu queria, que era ser contadora. E muitas as pessoas disseram, não abre em Goianinha não, porque Goianinha já tem uma contadora, já tem 2 contadoras, abre em São José. Falei, não, a questão não é a quantidade, é o que é que você vai apresentar para o seu cliente, né? A qualidade do seu serviço. Então, nada melhor do que na minha região, na minha cidade, que as pessoas me conhecem, eu vou começar esse meu trabalho. E assim foi. Eu comecei aqui em Goianinha fazendo... montei o escritório. Na verdade, quando eu montei, era minha mãe tem um restaurante e na parte de cima eram uns quartos alugados e eu coloquei meu escritório lá nesse quarto. E fui em busca de clientes, meus amigos, né? E aí tudo começou. Só que um belo dia, né? Um hóspede da minha mãe saiu de toalha na hora que meu cliente estava saindo. Eu falei assim, agora não dá mais certo não, tá aqui. E aí foi que eu fui buscar, realmente sair um escritório fora
alugar um escritório no centro da cidade e tudo começou a dar certo. E eu comecei a visitar, por indicação, muitos empreendedores, muitas empresas em Pipa. E aí o boca a boca, né, vai parte do marketing, né? O melhor marketing é esse mesmo, o boca a boca. E aí a gente foi dando início, sempre também se capacitando, buscando conhecimento, né? Porque sem isso a gente também não vai para lugar nenhum, fica sempre no mesmo lugar, na zona de conforto. E então surgiu, eu mudei, o escritório era pequeno, e aí foi aumentando o número de empresas, e com isso foi aumentando o número de colaboradores também, né? E eu tenho uma fala que fica na minha cabeça, que uma colaboradora minha, que até hoje está comigo, faz mais de 20 anos, e ela dizia assim, mas já que a gente não pode mais pegar cliente, porque a gente já não tem como mais atender. Aí eu falei, tem, a gente começa a contratar novos colaboradores. A gente tem que fazer o lado social também, né? Empreender e empregar. E assim foi feito. E aí a gente sabia que depois eu pedi mais uma sala do proprietário e eu peguei, na verdade, 4 salas lá e já não estava mais dando certo. Foi aí que meu irmão me ofereceu, no hotel que ele tem, uma área bem grande, e assim a gente fez também. Só que eu comecei também a tomar parte do hotel dele, dos quartos. Aí, quando eu vi que eu já estava pegando os dele, eu digo, não, não dá certo, né? Então, vamos ter que construir nosso escritório, nossa sede. E aí, tudo, Deus sempre está no caminho, né? Sempre mostrando a direção, e tudo aconteceu. Hoje a gente tem uma sede, né? E, nossa, por sinal, muito linda, a Lieda já veio aqui. E a gente investiu em capacitação, investimos em ferramentas, né, tecnológicas. Sem isso também, você também não consegue, né, atender. Então, as pessoas que são importantes, treinar elas, capacitar, fazer a questão, né, fazer satisfação de pesquisa de satisfação com eles, ouvi-los, estar sempre ao lado deles, ter um bom relacionamento, que é isso que faz toda a diferença, né, também. E é bom amigo, um bom network também, participar de congressos, participar de feiras, tudo relacionado à contabilidade, ao empreendedorismo, tudo isso faz diferença. Então, e as boas práticas, né? As atualizações do mercado, né? E é isso. E aí a história, aqui a gente continua trabalhando muito. E agora com essa pandemia, mais ainda, né, Lieda? Muitos desafios, né, que a gente enfrenta todos os dias. E não tem manual de dizer que, olha, você siga por aqui, que tudo não é assim. O dia a dia vai ensinando você. E todo dia acontece fatos novos, e aí a gente tem que se dedicar, tem que estudar, e não sabe, diz para o cliente que vai estudar, e aí procura a Lieda, procura nossos mentores, e assim a gente consegue atender, fazer um bom trabalho e ser referência na contabilidade, que é isso que importa. Tá vendo? Porque vocês tinham que escutar a Jaqueline falando. E estamos aqui também com a querida Cláudia Leite, que vem lá de Mossoró falar também acerca do empreendedorismo. Tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Escutamos agora a Jaqueline e agora passamos a escutar a Cláudia. O microfone está
Está desligado. Ó, agora está ouvindo? Perfeito. Bom dia a todos. Lieda, muitíssimo obrigada pelo convite, né? Diga o que você quer que eu fale, né? Eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória e do que é ser empreendedora contábil. Eu comecei minha trajetória como contadora meio que por acidente, né? Papai era empresário e eu também parti para o lado de empreendedorismo, mas tentei a área de alimentação, porém não deu certo, né? E daí papai começou a passar por uma fiscalização na empresa e os livros estavam desatualizados, né? Então ele me pediu para pegar umas orientações com o contador e atualizar os livros fiscais, né, da fábrica dele. Daí eu já estava cursando a faculdade de letras, mas comecei a me interessar e me encantar por aquilo, né? E daí eu decidi fazer o técnico em contabilidade e começar o escritório, né? Então, procurei o Colégio Eliseu Viana, que na época era onde tinha o técnico de contabilidade aqui em Mossoró, e fiz a minha matrícula. Quando eu cheguei em casa, que falei, papai meio que achou ruim, né? Disse, você está na faculdade, vai voltar para o 2º grau. E começamos a conversa lá em casa. De repente, chega meu irmão e minha irmã, que é Paulo Júnior e Mídia, né? E começaram a ouvir a história e disse, vamos fazer também, eu também vou fazer. Então, terminou os 3, começando o técnico e terminando o técnico em contabilidade junto, né? Quando eu terminei o técnico, já não me interessava mais pelo curso de letras, já havia abandonado, então fiz um outro vestibular e entrei para Ciências Contábeis na UERN, né? E daí já começamos o escritório. Mídia trabalhando numa outra empresa, Paulo Júnior cuidando da fábrica de papai, eu comecei o escritório. À medida que foi crescendo, então, eles vieram para somar, né? E daí a gente fundou a Azienda Contábil. Estamos aí no mercado há mais de 25 anos, né? E é satisfatório. A gente vê clientes, hoje eu já tenho filhos de clientes que estão entrando como empresários também, já nos procuram para dar continuidade, né, à história da Azienda Contábil. Se você tivesse que dar uma dica assim, para quem quer começar a empreender, a mulher que quer começar a empreender na contabilidade, que dica seria essa? Primeiro você, Cláudia, e depois a Jaqueline aqui. Que dicas vocês dariam? Bem, hoje, assim, a gente tem que estar muito ligado à questão da informática, né? Hoje, com essa pandemia, mais do que nunca, a gente tem que estar a par de tudo isso. Então, eu acho que se você quer iniciar, não existe dificuldade, né? Você hoje pode abrir um escritório em casa, dentro do seu quarto. Se você tiver um computador, um celular, você já começa a trabalhar e pode sim ter um grande sucesso, né? Então, eu acho que deve investir nessa parte de informática e de aprimoramento, né? Porque a nossa profissão ela é muito dinâmica, a legislação é muito dinâmica, então a gente tem que acompanhar isso, e para acompanhar isso não tem outra forma a não ser se manter sempre conectado com os grupos de estudo, conselho, sindicato, que é onde a gente pode pegar todas as informações que nós precisamos, né? Você, Jaqueline, você que eu sei que foi uma das primeiras a implantar as normas internacionais de contabilidade lá no seu escritório, a adoção inicial. Que dicas você daria para quem está iniciando?
Tá mudo. Pronto. Como Cláudia falou, né? Realmente você tem que, em primeiro lugar, tem que querer, tem que gostar do que faz, ser apaixonada pela contabilidade. Começa logo por aí. E aí, para iniciar, você pega uma madrinha, né? Pode ser Lieda, né? Uma madrinha que vai lhe Pode ser Kelida ou Cláudia? E conhecimento, atualização, tá sempre atenta, tá em grupos, né, de redes sociais, é importante, porque também hoje a dinâmica de informações é assim, uma velocidade muito grande, né? E ter a tecnologia a seu favor é importante também, né? Isso faz parte. E querer fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, mas isso aí é só para escritório grande que faz isso. Não precisa fazer isso, não. Não, você tem que começar fazendo. Faça de um cliente, de uma empresa. Depois você vai expandindo para os outros. Mas o importante é começar. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai fazer, né? E a gente tem medo, mas vamos embora com medo de tudo. Bota os medos nas costas e vamos embora, né? Comece com um microempreendedor, né? Exato, exatamente. Comece com um microempreendedor. Né? Participa de palestra. Tem que estar no meio dos negócios, né? Para que tudo isso aconteça. Você tem que estar no meio do negócio. Ter um bom relacionamento, ter empatia, simpatia, que eu acho que isso também conta muito. Uma pessoa que é muito séria, né? A nossa profissão em si já é de muita confiança, responsabilidade, mas e séria, lógico, mas isso não impede que você dê um sorriso, né? Que você seja amigo do seu cliente. Não, faz parte, tem que ser assim, né? A gente tem que sentir a dor do outro também. De relacionamento. Eu queria agradecer muito as duas aqui por terem mostrado um pouquinho da face da empreendedora, porque esse nosso painel aqui é as faces da contabilidade, as faces da mulher contadora, e eu trouxe aqui duas grandes empreendedoras para que vocês se inspirem. E se quiserem dar um recadinho final, se despedir aqui dessa mulherada que está nos assistindo e os homens também que nos acompanham. Cláudia, despedir já. Então, Ileda, eu acho que a dica seria mesmo, como já falou, né? O relacionamento, não só com o cliente, mas o relacionamento com os colegas de profissão. Eu acho que isso ainda é mais importante do que o próprio relacionamento com o cliente, porque quando você tem uma dúvida que você não arranja uma madrinha, mas se arranja 100 padrinhos, 100 madrinhas nos grupos, e daí tira todas as dúvidas, não tem nada mais gratificante do que isso, né? E eu, com essa pandemia, repito, a gente está vivendo cada vez mais forte essas sensações. Então, assim, para quem está aí nos assistindo, é ter fé e saber que abraçar a contabilidade tem que ser feito com amor, né? Então, como tudo na vida, você tem que fazer com amor e com dedicação, que com certeza o sucesso será apenas uma consequência, né? Obrigada pelo convite mais uma vez e um grande beijo aí para todos vocês. Obrigada, Jair. Beijo, Claudinha. A Cláudia disse tudo, né? E aí eu coloco Deus em primeiro lugar, né? Você tem que acreditar, ter fé, né? Para que tudo aconteça. E as pessoas que estão em volta, né? De você também. Investir nelas, né? Tá com elas e elas que fazem tudo acontecer.
e a tecnologia, que é que vai levar você à frente. Então, esse é o meu recadinho para vocês. E agradecer a Lieda, a Claudinha. Lieda, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Para nós, né, contadores, a gente que fica muito na frente operacional, né, na gestão, falar em vídeo, né, é o difícil, dá aquele friozinho na barriga, mas a gente vai embora, né? Um pedido de Lieda não é um pedido, é uma ordem. Obrigada pelo Beijo carinho. grande, muito obrigada, viu, Lieda, por tudo que você representa para a contabilidade. Beijo grande às duas. Muito obrigada. A oportunidade, né, de estar aqui, primeiramente por estar sendo conduzida aqui nessa fala por você, que é uma profissional brilhante, né, que eu admiro bastante, né, assim, é uma grande referência aqui para o nosso estado, e para dizer do prazer, né, que eu sinto de estar participando, né, desse programa, né, na verdade, esse projeto, né, que foi idealizado aí pela Comissão da Mulher. E eu vou já começar a falar sobre a minha entrada, né, o meu ingresso nesse mundo da contabilidade eleitoral, né. Eu saí, me formei, né, me bacharelei em Ciências Contábeis, né, em 1990, e ingressei no Tribunal Regional Eleitoral, né, fui chamada, eu me lembro que foi uma agonia danada, porque foi no último minuto do segundo tempo, né? Eu havia sido aprovada para alguns concursos, mas eu queria muito ser servidora da Justiça Eleitoral. E aí ingressei naqueles quadros em junho de 94, comecei ali a trabalhar no pagamento, né? Assim, eu fui aproveitada justamente pela minha formação em contabilidade para trabalhar junto com o pessoal da Folha, mas aí em 1996, né, teve eleição e eu passei a ingressar, né, a participar das comissões que eram constituídas para analisar a conta de campanha, né? A gente estava começando nessa seara ainda, né? E não havia ainda urna eletrônica e era tudo muito braçal. E eu me lembro que a gente se juntava lá e montava, né, aquele batalhão de birôs, de cadeira, a gente mesmo que organizava lá no tribunal, e eu comecei a atuar, né, nessa área, que é uma área muito peculiar, né, porque ela exige de quem realmente for se dedicar, né, um nicho do mercado que ainda está muito em voga, né? Porque há muita necessidade de profissionais, você precisa se especializar, sobretudo por quê? Porque você tem que deter um conhecimento, você tem que se debruçar sobre o direito também, né? Então, essa contabilidade eleitoral é toda regida por uma norma específica. Então, o bacharel em contabilidade, ele tem que se dedicar a estudar aquela legislação, né, que ela é uma legislação que é regulamentada também pelo Tribunal Superior Eleitoral, então significa dizer que tem uma lei que rege essa disciplina e uma resolução que regulamenta, e você tem que dominar esses conceitos, né? E aí, Lieda, foi paixão, né, ao primeiro contato, né? Não posso dizer à primeira vista, porque não cabe nesse contexto, mas, enfim, eu me apaixonei por essa área, comecei a me dedicar com muito afinco a ela, né? Primeiramente, a parte da contabilidade eleitoral voltada para a eleição, que é uma contabilidade, digamos assim, ela tem muito de financeiro, né? Assim, ela tem muito na verdade, o sistema, né, um sistema auxiliar por meio do qual esses participantes do pleito prestam contas, ele é um sistema financeiro.
né? Mas que, na verdade, você ter realmente esse domínio de contabilidade é muito importante. Agora, a contabilidade em si mesma, ela é exigida para a prestação de contas anual, aquela que é devida pelos partidos políticos, né, a cada 30 de junho de cada ano, né? Então, ali você tem que realmente observar, né, aqueles partidos têm que observar todos os princípios, né, que foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, e aí você exige realmente, ambas as contas exigem a presença do contador, sendo esta a que é contextualizada da contabilidade propriamente dita, né? Então, a gente tem que fazer esse balanço entre o conceito contábil, tudo aquilo, os conceitos todos e os princípios de contabilidade, juntamente com os princípios e conceitos do direito pertinente àquela matéria. Então, exige bastante comprometimento, mas, assim, é uma delícia trabalhar nessa área, né? Eu, pelo menos, assim, eu sou apaixonada, e é uma área que está aberta, né? Aberta ainda, é um nicho que comporta ainda uma inserção, né, no mercado desse profissional contabilista, né? Então, no mês das mulheres, né, nós estamos no mês das mulheres, eu fico muito orgulhosa de ter seguido essa premissa, né, da contabilidade eleitoral, né, ter abraçado ela, e, assim, acabei sendo, digamos assim, uma referência nacional, porque eu represento a região Nordeste, lá no Tribunal Superior Eleitoral, no que diz respeito a essa matéria, né, ajuda a conceber as resoluções de campanha, né, nessa seara de arrecadação de recursos, aplicação de recursos, sobretudo agora que nós temos o financiamento público de campanha, né, e também de prestação de contas. É um mercado que realmente vale a pena, né, você se dedicar e você se especializar em contabilidade eleitoral, né? Eu deixo aqui o meu abraço, né, a todas as mulheres, né, minhas colegas aqui de contabilidade, né, dizer que é uma honra e me colocar à disposição também, até, Lieda, para noutra oportunidade a gente falar mais a miúde sobre esse mercado de trabalho, que é um mercado que está de portas abertas para quem realmente quiser arregaçar as mangas, né, e mergulhar nesse universo, né, assim, para poder fazer uma boa atuação. E sabendo como mulher guerreira, né, nós somos, assim, guerreiros e temos habilidades múltiplas, eu aposto muito, né, na presença feminina, né, nesse campo de atuação. Já conto com você para organizar um projeto de mulheres contadoras eleitorais, não só mulheres, profissionais contadores eleitorais, para a gente fazer uma semana inteira de contabilidade eleitoral e suas ramificações. Será certamente de extrema necessidade, não só para o Rio Grande do Norte, né? Mas que sirva de benchmark para os outros conselhos. Muito obrigada, Lígia. E com essa apresentação maravilhosa, nós encerramos o nosso evento